E quem traz essas informações para a gente agora é o repórter Murilo Fagundes, que está acompanhando este caso aqui em Brasília. Murilo, muito boa tarde para você, obrigada pela sua participação. Conta para a gente desse desdobramento envolvendo o PDT. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, era um efeito colateral já esperado pelo Palácio do Planalto, mas que a articulação política do governo Lula ainda tinha esperança de que isso não aconteceria, mas acabou acontecendo. Por unanimidade, então, a bancada do PDT na Câmara dos Deputados decidiu se tornar independente do governo Lula, decidiu sair daquela base de apoio, aquela base de apoio que está na votação, em todas as votações, numa forma bastante interligada com o governo. A bancada se reuniu então e, por unanimidade, decidiu tomar essa postura de independência. O que isso significa? Significa que, a partir de agora, todas as votações, cada partido vai poder decidir se quer votar com o governo ou se não quer votar com o governo. Eles vão ter essa liberdade para se posicionar sem, então, sofrerem sanções obrigatoriamente. Isso é um efeito colateral, é um reflexo da postura adotada pelo presidente Lula à frente ao ex-ministro Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência. Na avaliação de integrantes do PDT, a postura que o governo Lula tomou não foi a mais adequada, fazendo com que Lupe pedisse, né, essa demissão, mas que na prática foi uma demissão feita pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de o PT, apesar de o governo ter mantido uma indicação do PDT para chefiar a pasta, a avaliação do partido é que a forma como isso foi conduzida, esse processo foi conduzido, não foi a melhor forma. É como se houvesse um desgaste e uma retirada de um nome forte do partido. Tanto Carlos Lupe é presidente do PDT, então é o nome forte do partido, é ali a pessoa que sintetiza, que representa a sigla. Então, essa foi a decisão da bancada do PDT na tarde desta terça-feira. Ainda não há uma manifestação oficial pública, mas muito em breve isso deve acontecer lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, a ministra das Relações Institucionais, que é quem cuida da articulação política aqui no Palácio do Planalto, a Gleisi Hoffmann, já se posicionou. Por meio da assessoria de imprensa, ela disse que respeita o posicionamento da bancada e que segue dialogando com o PDT, contando com o apoio do partido nas matérias de interesse do governo. Fato é que é um gesto simbólico bastante relevante, importante, porque é o primeiro partido que sai dessa base de apoio, pelo menos desde o governo do presidente Lula, desse terceiro governo. Então é um sintoma de que as coisas não vão bem, né, Suane? Sem dúvida, Murilo, mais um desafio aí se realmente se a gente tiver esse posicionamento logo mais oficial ali do líder do PDT na Câmara, Mário Heringer, ele que convocou a imprensa, chamou para a liderança do PDT e nesse momento está falando com a imprensa, inclusive, Murilo, e uma coisa que é interessante, né, em toda essa situação é que Volney Queiroz, que ficou no lugar de Carlos Lupe, também é do PDT. Então, que alertas, que sinais a gente pode, que mensagens, na verdade, podemos tirar dessa situação, já que o secretário executivo Volney Queiroz, que era o segundo ali no Ministério da Previdência, ele ficou no cargo, ele é do PDT, não foi uma mudança de partido, foi uma questão que foi ali negociada entre Lupe e Lula, e agora, então, essa decisão de última hora que a gente realmente não estava prevendo, que pegou de surpresa aí algumas pessoas, alguns jornalistas que inclusive cobrem isso também nessa questão política no Congresso e também no Planalto. Então, queria uma avaliação também em relação a esse número 2 que ficou, que assumiu esse cargo também, que foi Volney Queiroz. Olha, Suene, a gente pode ir para os números para ficar mais claro. A gente tem 37 ministérios, 22 são do PT. O partido da base de apoio do governo que mais tem ministério é a União Brasil, 3. Então, de 37, só tem 3 ministérios. O PDT, que teve ali um apoio formal ao presidente Lula, depois que Ciro Gomes ficou, né, ali fora da disputa do segundo turno, ele foi visto como algo importante para o presidente Lula. Mas o PDT só tem um ministério, e mesmo assim, com um ministério, o presidente da sigla, que era Carlos Lupe, que é Carlos Lupe,
foi rifado. De uma forma ou de outra, apesar de o presidente Lula ter demonstrado certa confiança nele, nesse processo das fraudes nas aposentadorias, ele foi forçado a sair do cargo. Então isso pegou muito mal. Apesar de o indicado para a vaga de Lupe ter sido alguém do PDT, Volney Queiroz, o Volney não tem tanta expressividade no partido como Carlos Lupe. Carlos Lupe é o líder do partido, o líder no sentido, né, da palavra, no sentido de realmente o chefe, aquela pessoa que coordena, que tem admiração dos integrantes do PDT. Então é uma forma de dizer, não estamos satisfeitos com a condução das reformas ministeriais, o PDT só tinha um ministério e agora ainda tem o seu presidente rifado, e dois, Carlos Lupe era uma pessoa em que a gente confiava. Então, é uma forma também de um protesto em relação à postura do presidente Lula. Agora, Suane, o governo não fica nem com uma coisa nem com outra, porque ele mantém alguém do PDT no ministério, perde a chance de fazer uma mudança mais robusta, colocando alguém de um partido com mais votos, uma mudança ministerial mais robusta, faz uma mudança ali realmente muito tímida, mas mesmo assim deixa a bancada insatisfeita e faz a bancada então deixar a base do governo, né? Sem dúvida. Murilo, eu vou te fazer mais um questionamento, porque nesta terça há a previsão de viagem do presidente Lula às 10 da noite, mas antes disso tem várias reuniões ao longo do dia, inclusive daqui a pouco, agora, né, daqui a pouquinho, às 15 horas, está prevista essa reunião, então, em relação à Previdência Social. Então, Lula está tentando ajustar o máximo de coisas possíveis antes dessa viagem para o exterior, em que ele deve passar alguns dias fora do país, não é isso? Isso, quase uma semana fora. São longos, né? Hoje, então, Lula embarca em direção à Rússia e logo depois, então, vai para a China, né? Na Rússia, ele participa do Dia da Vitória, que é um evento ali emblemático para os russos, num momento muito delicado, é uma escolha bastante arriscada do presidente Lula, uma escolha que causa críticas, tendo em vista a lista de confirmados no evento. Aqui eu posso trazer, né, alguns dos chefes de Estado confirmados no desfile do 9 de maio em Moscou. Olha só, nós temos os líderes da Armênia, de Belarus, Venezuela, Vietnã, Cazaquistão, China, Cuba, Palestina, Sérvia, Eslováquia e Uzbequistão. Veja pela lista dos países confirmados que nós não temos aqui na América Latina outro país confirmado, e das grandes democracias do mundo também não temos aqui nações listadas, né? Apenas algumas que eu citei aqui anteriormente. Então, é uma escolha arriscada, mas o presidente Lula faz questão, tendo em vista o posicionamento dele, né, de conversar tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, mas sem tomar um lado nessa disputa, pelo menos não oficialmente enquanto chefe de Estado do Brasil. E depois ele segue, então, para a China, onde participa da cúpula do encontro dos BRICS e terá reuniões bilaterais com Xi Jinping, mostrando que ele busca a China como uma alternativa, né, nesse momento em que há uma tensão muito forte estabelecida com os Estados Unidos, tendo em vista o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. Então, Lula segue para essas viagens, mas hoje, nesta tarde, antes disso, ainda tem uma reunião, sim, com os integrantes do Conselho da Previdência, onde trata, né, desses imbróglios, desses impasses relacionados às fraudes nas aposentadorias. Então, ele cuida de um assunto interno, mas depois passa muitos dias fora do Brasil, cuidando então da agenda diplomática e internacional. Suane. Murilo Fagundes, muito obrigada pelas suas informações aqui no Poder Expresso. Um ótimo dia de trabalho para você. Até. Um abraço, Suane, para você e para todo mundo do SBT News e para quem nos acompanha.